Alô, telespectador amigo. Um grande abraço. Está começando o programa 60 Minutos com Afonso Alberto. Muito obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. E olha, como sempre, um convidado especial. E hoje especialíssimo, porque nós vamos conversar sobre seleção brasileira. E o assunto do momento, nós estamos aí batendo as portas do reinício do Campeonato Brasileiro, mas o assunto do momento é a seleção brasileira. Todo mundo sabe disso. O assunto do momento é a seleção brasileira. O que aconteceu com a seleção lá atrás, depois de 2006, depois o que aconteceu com a seleção brasileira quando houve uma reforma na cabeça do presidente Ricardo Teixeira e ele inventou o Dunga como treinador. De lá para cá, foram 4 anos de trabalho, de números favoráveis, de uma pressão incrível em cima do treinador, como é uma pressão exercida em cima de todos os treinadores que passam pela seleção brasileira. Então, o Dunga, na hora H, a seleção falhou. E aí, culpado. Como sempre, quando tem um crime em algum lugar, um assalto em algum lugar, o primeiro culpado é o mordomo, né? Todo mundo fala, é o mordomo. Futebol, o que acontece dentro das 4 linhas, perdeu um título, a primeira cabeça que é pedida é do treinador, não tem outra. Até por uma questão de economia. Porque você pegar o treinador e dispensar é muito mais econômico, muito mais fácil do que você pegar um elenco inteiro e dispensar. Então, até por um motivo de economia, motivo de facilitar as coisas. E o treinador paga o pato. E hoje nós vamos conversar muito a respeito de seleção brasileira com aquele que foi treinador da seleção brasileira e que conquistou, trouxe título para o Brasil. E foi um treinador na seleção brasileira, na época, me lembro muito bem, também para arrumar casa, para chegar, para colocar ordem na casa, além de técnico, disciplinador. Então, ninguém melhor para conversar com a gente hoje no programa 60 Minutos com Afonso Alberto. Eu estou falando do professor Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a você, Afonso. É muito bom te receber aqui, porque o assunto do momento é Copa, né, Carlos Alberto? A gente espera por 4 anos, né, para chegar a esse momento, né? Infelizmente. E espera para ganhar, né? Espera para ganhar. Então, infelizmente perdemos, né? Mas por uma série de equívocos. Eu devo ter cometido também erros, eu não vou tirar minha responsabilidade de cometer erro. Mas eu, quando via Afonso anunciando, vai jogar com a Tanzânia, vai jogar no Haiti, eu falei, é muito bonito, é um pessoal que merece. Mas nós estamos numa Copa do Mundo, temos que jogar contra a seleção de Israel, a seleção de alguns países da Europa e tal, coisa que dê consistência, porque acontece uma coisa e é fatídica. Toda vez que nós saímos do Brasil com uma seleção, saímos debaixo de pedra e voltamos glorificados. Verdade. A grande maioria é assim. A grande maioria. E essa seleção foi se iludindo com Tanzânia, com uma série de amistosos que não representava nada. Então você amanhã vai questionar qualquer coisa e diz, os números estão aí. Os números estão aí, mas são números que não competem. Eles são números fictícios. Então, eu vi a seleção sair debaixo de muita festa, muita coisa e tal, e eu falei, olha, se aconteceu o que já se considerou como uma sequência de seleção, nós vamos ter muita dificuldade para ganhar esse título. Mas me diz uma coisa, Carlos Alberto, que nós vamos falar muito da sua participação também na seleção. Carlos Alberto, mas você falou de Tanzânia, de Haiti, e eu concordo
Mas o Dunga também teve amistosos contra Portugal, contra a Espanha, contra a Inglaterra, venceu. Venceu a Argentina, venceu a Copa das Confederações, venceu a Copa América, que foram jogos difíceis, né? Não, eu digo que eu acho que você tinha que procurar até melhor do que esses jogos para você fazer. Mesmo que o resultado não seja agradável. Porque você chega numa Copa do Mundo, você tem os melhores jogadores, os melhores preparadores físicos, os melhores treinadores, os melhores times que tem no mundo, que agora vai vir a classificação, você vai ter ideia. Então, você tem que ir preparado para aquilo que pode e deve acontecer numa Copa do Mundo. Eu, infelizmente, não fui uma Copa, é uma grande frustração que eu tenho, nunca ter sentado num banco de uma... Mas você chegou perto. Você chegou nas Olimpíadas. Cheguei nas Olimpíadas com um time que 80% dele foi para os Estados Unidos para ser campeão. Então, eu acho que o trabalho que o Nabi Abichedi me pediu foi que faça uma renovação no futebol brasileiro. Eu me lembro bem disso. Né? Eu fiz duas. Você era treinador do Cruzeiro na época? Do Cruzeiro. Só uma curiosidade, Carlos Alberto, para você continuar o seu raciocínio. Você teve que deixar o Cruzeiro? Não. Naquela época podia... Podia... Porque hoje eles falam que não pode porque respinga na seleção. O problema é que a CBF naquela época não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Ela tinha que aproveitar a carona do clube. Então, quando acertei meu contrato e tal, eu perguntei quem vai me pagar. Eu falei, não, o Cruzeiro. E pagou religiosamente bem. Não tive um problema com o Cruzeiro durante os 2 anos que eu tive na seleção. Mas fiz também muita coisa pelo Cruzeiro. Existia aquele hiato de Tostão e de Seu Lopes, foram os últimos que foram convocados. Depois nós entramos num ostracismo muito grande de não ter jogadores convocados. Eu cheguei, eu tinha facilidade, porque eu era o treinador e tal, e escolhi jogadores como Geraldão, Douglas, Careca, Ademir. Bebeto. Não, esses aqui do Cruzeiro, né? Você fala do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Então eu conhecia, levei para o pré-olímpico, comecei a formar o Ademir é o Ademir Keif, aquele lourinho. Formar o grupo. Tivemos a infelicidade de perder um zagueiro que pouca gente conhece, mas para mim foi um dos maiores zagueiros que eu vi na minha vida jogar, que foi o Pinga. Ele teve um problema num jogo contra o Grêmio, na despedida dele para vir para a seleção. Então, foram feitas, nos 2 anos, 26 transferências, que foi um recorde na época de transferência de jogador. Mesmo assim, se formou pelo menos 3/4 da seleção que iria para a Copa dos Estados Unidos. Com mais jogadores daqui do Brasil do que lá de fora. Equilibrava. Daqui eu levei todos. Todos que tinha, Sérgio Araújo, Edivaldo, eu levei todos os jogadores que eu conhecia e que ajudaram bastante a formação dessa seleção. Agora, Carlos Alberto, para a gente situar o telespectador, isso foi em que ano? 87 e 88. 87 e 88. E você se lembra do treinamento da seleção, preparo da seleção brasileira? Você usou na concentração, usou a Toca da Raposa, daqui a pouco você fala, você usou outros centros de treinamento na época, porque na oportunidade o Cruzeiro tinha o melhor do Brasil, que era a Toca 1. Como é que foram os treinamentos? Onde é que você treinava a seleção? No Cruzeiro ou fora? Não, nós treinávamos na Granja. Na Granja Comaria, já. E os testes todos
de avaliação, de planificação de treinamento, que nós íamos para a Bolívia, né? Lá 2000 La e... Paz. La Eu fui Paz. junto. É. Então, nós tivemos que fazer um plano de treinamento Nós ficamos primeiro em Santa Cruz de La em Serra, Santa Cruz de La Serra, no hotel Los Tarribos. Los Arribos. E nós tínhamos que fazer duas planificações. Uma, nós fomos num pico lá, que é um pico famoso, eu nem fui, um pico lá de 2.600. Então, nós tínhamos que equilibrar, que podíamos classificar em Santa Cruz de La Serra e jogar na capital, La Paz. La Paz. La Paz com uma altitude maior. Você jogou com a Argentina? Jogamos com a Argentina lá, jogamos com a Bolívia, né, que era a equipe sede, né? E tivemos até um problema contra o Peru, problema seríssimo. Além de eu ter desligado um jogador... Você fala do Paulo Vitor? Paulo Vitor. Eu me lembro, Zé Carlos era o goleiro na época. Além de ter jogado... Você desligou ele numa madrugada, fez ele voltar para o Brasil. Ele foi num jogo contra... Desligou em Santa Cruz de La Serra. Quando foi um jogo contra o Peru, nós tomamos o gol e por acaso eu virei, achei ele rindo. Aí o Gilberto falou assim, calma, espera o jogo terminar, não vai fazer bobagem não. Aí o Pedro era o diretor de futebol e de seleção, disse para mim... O assessor de imprensa era o nosso Gata Mansa. O Gata Mansa, coitado, Gata Deus Mansa, que tem um bom lugar. Mas o empate dava a classificação para a gente. Eu pedindo a ele o regulamento. Seu Pedro, me dá o regulamento. Estou te falando para você, o empate da classificação não dava. O empate de 0-0 não dava. Era 1-1, 2-2 e 3-3. 0-0 não dava. 0-0 não dava. E tomamos, rapaz, para felicidade nossa e desespero nosso, tomamos um gol do Peru em impedimento. Para depois empatar. E viramos o jogo. Viramos o jogo depois. Mas quase que nós naufragamos por não... Eu acho que não tinha, eu acho que a seleção brasileira não tinha um regulamento do pré-olímpico. E foi um negócio difícil, nós encontramos seleções como o Paraguai, como o Uruguai, a Bolívia dentro de casa, e tivemos que fazer dois planos, um na parte baixa, que era Santa Cruz, e na altitude, que era... Eu me lembro muito bem nessa época, eu estava lá pela Rádio Inconfidência, e eu me lembro muito bem, quem chefiava a delegação era o próprio Nabi Abichedi, que depois o pai dele, ou a mãe, teve um problema, faleceu aqui, ele veio ao Brasil, depois ele voltou à Bolívia. O assessor de imprensa era o nosso Gata Mansa, o Roberto Vieira. Quando você desligou o Paulo Vitor, eu não me lembro o dia, mas foi de madrugada. Carlos Alberto, a gente falava de Paulo Vitor, você disse que teve um problema. Como é que aconteceu a dispensa do Paulo Vitor? Você já falou lá atrás que, coincidentemente, no gol que o Brasil tomou, você olhou e viu o Paulo Vitor rindo. Aí o Gilberto pediu calma. Mas como é que ela aconteceu depois? Não, porque o Gilberto já tinha vindo perto de mim e falou, olha, você precisa tomar uma posição aí antes que as coisas fiquem piores. Não é que ele morreu, não. Não é porque ele morreu. Mas foi um dos profissionais mais corretos que eu trabalhei, foi Zé Carlos. Zé Carlos? E tinha... Ele era do Flamengo na época? Era do Flamengo. E tinha um menino do Vasco, que era o terceiro goleiro, que a gente estava preparando para uma emergência. E o Gilberto falou, você tem que tomar uma posição, que o Paulo Vitor está desanimando o pessoal do treinamento, dizendo que não adianta treinar, quem vai jogar é ele e tal. Eu falei, não vamos jogar mais fogo na fogueira, não, deixa que eu pego ele. Então, estou falando com você, então você vai dizer
quando ele repetir isso, você vai dizer para mim. Aí, aconteceu o problema, eu desliguei ele e mandei buscar o Gomes, aquele menino do Cruzeiro. Mas encerrou ali e tinha outros vínculos. Tanto é que ele hoje, eu às vezes pego uns jogos, eu vejo ele comentando alguns jogos. Então, ele cuidou da vida dele lá. Agora, aonde eu estiver, onde eu estive, pergunta quem sou eu. Eu sou muito franco, muito honesto, considero honesto na minha profissão, que eu acho que é uma obrigação de você ser honesto, mas não aceito certas coisas em futebol, não. Mas aí então você liberou o Paulo Vitor antes da viagem do Brasil? Nós íamos para La Paz. Para La Paz, voltar para La Paz, né, que nós já estávamos. E tinha 2 voos de manhã cedo, um para o Brasil e um para La Paz. E ele entrou na fila de La Paz, eu falei, por favor, quero falar com você. Está aqui o passaporte, está aqui a passagem, você está desligado. Eu queria ficar mais um pouco. Não. Está aqui já marcada a passagem. Aí você deu uma arrumada. Pelo menos um problema, porque você precisa ficar atento em seleção com os problemas que às vezes são invisíveis. Você não participa. Então é muito difícil você tomar uma decisão quando você não vê. E quando me alertam, eu procuro ir com calma, tranquilidade e tal, para resolver os problemas. Você teve mais problemas na seleção, que eu me lembro muito bem, eu já disse, eu estava lá, inclusive, em um dos jogos em Santa Cruz, não sei se foi o próprio Peru, eu não me lembro, um dos jogos em Santa Cruz de La Serra, o Zé Carlos estava jogando contra o Sol, e precisava de um boné. Foi. Ele usou o seu, do Banco Nacional, na época, que eu usava como publicidade. Aí ele me pediu emprestado, eu entreguei o repórter podia ficar por ali, ele usou o meu boné naquela oportunidade. E você teve um problema em La Paz, e eu também estava lá, quando você teve que dar um chega para lá no Bebeto. O problema ali mais era um problema tático. Nós estávamos perdendo 2-0 para a Argentina e eles jogavam com 2 zagueiros marcando aonde fosse os 2 atacantes e um sobrando. E eu mandei 2 recados para ele, Fala com ele para ele jogar em cima do líbero. Não precisa tocar, só anular o líbero para a gente de trás chegar. Mandei uma vez, mandei a segunda vez, já tinha uns 30 minutos. Aí, não sei, mandei quem, não me lembro agora mais, quem eu mandei aquecer. E quando ele passou no túnel, ele me dirigiu com palavras de baixo calão. Aí, o Valdo, que é um dos jogadores mais inteligentes que eu trabalhei com ele, e era o que mais apanhava, que apanhou no Pan-Americano. E era um moço que não dava o mínimo trabalho, um moço correto. E ele estava com o terceiro cartão amarelo, não sei. Não estava no jogo. E ele viu de lá e tal. Quando eu cheguei e mandei ele repetir o que ele falou, se ele fosse homem. Aí começou a chorar e tal. Aí morreu, né? Aí mata. Mas, posteriormente, ele foi convocado. Você mostrou o Bebeto. Foi convocado e me agradeceu aquilo que ele tinha tomado como caminho da vida dele e se fez uma grande carreira no futebol internacional. Foi campeão do mundo. Campeão do mundo. Então, eu acho que o treinador não é só chegar lá, escalar ou determinar, faz isso, faz aquilo, não. Eu acho que nós temos uma função social e que temos que desenvolver. Eu acho que você tem que atacar aqueles que precisam mais.
porque senão você deixa a coisa correr. Mas ficou tudo bem, e ele me pediu desculpa e eu também relevei muito a Mas decisão. você chegou a dar um safanão nele, né? Não, eu só cheguei o dedo no rosto dele, assim, tá, mas eu acho que a função da gente ali é mais. E tinha morrido um irmão dele num desastre de aviação, também um zagueiro do Flamengo. É. Né? Ele estava muito abalado, muito nervoso e tal. Uma vez ele chegou e pediu dispensa. Eu falei, que é isso? Então, não precisava trazer 20 e tantos jogadores para o pré-olímpico, não. Trazia 11 só para jogar e pronto, pô. Aí tal. Mas hoje somos amigos, gosto demais dele, quis levá-lo para o La Coruña, chegou a assinar contrato com La Coruña e o presidente fez uma palhaçada com ele. E não sei como é que ficou, porque depois encontrei muito raramente, foi num lançamento do livro dele e uma vez no aeroporto que eu encontrei com ele. Mas gosto muito dele. Carlos Alberto, me diz uma coisa. Para a gente chegar na seleção atual, para você falar da seleção, da Copa do Mundo, você também fez do Guarani de Campinas uma equipe grande, respeitada, ao dar o título, quando eu digo dar, trabalhando com os seus comandados, de campeão brasileiro ao Guarani. Quando tinha lá o Careca, por exemplo, o Zé Carlos. Como é que foi essa trajetória pelo Guarani? Guarani que ninguém falava de Guarani. E tinha sido, se você se lembra, 77, o Atlético perdeu um título aqui dentro São de Paulo. casa para o São Paulo. Com 12 pontos na frente. 12 perdeu pontos o título. na frente, perdeu o título. E o Guarani tinha sido eliminado em 77, na primeira fase do campeonato. E eu cheguei no Guarani, né, mero desconhecido, né, não tinha nome, e nesse particular a gente conhece muito. Futebol, todo mundo mete o pau, mas tem muita gente boa no futebol. Ah, tem. Muita, e muito mais do que os péssimos que tem, que misturam para ver o que vai acontecer. Eu cheguei no Guarani no dia que minha esposa estava para ganhar neném. E aconteceu um caso interessantíssimo. Eu acertei por telefone que iria discutir o contrato em Campinas e fui para Campinas. Cheguei lá, você conhece o Guarani, não conhece? Conheço. Brinco de Ouro da Princesa. Tem uma parte administrativa que é um queijo. É. Eles chamam de queijo, que é a parte administrativa, presidência e tal. E você sobe e vai na presidência. Eu passei, estava cheio de repórter na porta. E eu, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Foram abrindo. Passei, entrei, subi. E Eles não te conheceram na passagem. o presidente, o senhor Ricardo Schuff, demorou. Eu acertei meu contrato, disse não, eu passei no meio deles de novo e ninguém me conheceu. Aí, 10h30, está descendo o senhor Ricardo. O presidente desceu. Aí os jornalistas Cadê o e disseram, pô, nós estamos aqui desde 8 horas, disse que o cara ia chegar às 8h15, estamos aqui desde 8 horas e o cara não aparece. Ele falou, para vocês, né? Porque para mim já assinou o contrato e já foi embora. Oliveira Andrade, o Cabeça, os jornais de Campinas, nossa, fizeram uma campanha contra mim que você não pode imaginar. Todo mundo. Pau. Eu falei, tem que arranjar alguma coisa aqui para reverter isso aqui, porque para virar o jogo. A carga estava muito pesada. E eu reuni a imprensa, pedi uma coletiva, reuni a imprensa, disse que, falei, vocês têm toda a razão.
Ora, eu não posso passar no meio de 10 jornalistas Falando, e dizer, eu sou o eu treinador. sou o Carlos Alberto Silva, eu sou o novo treinador, então me entrevista, me faz isso, me faz aquilo. Então, e eu estava com minha esposa aqui, estado interessante, e fui para São Paulo. Fui para São Paulo, ainda tinha que fazer uma coisa em São Paulo e quando foi 7 horas eu fui para a rodoviária, a antiga rodoviária. Fui para a rodoviária para pegar o ônibus para chegar aqui de manhã cedo em Belo Horizonte. Aí quando eu cheguei lá já tinha terminado as vendas dos tickets, né? Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Vou dormir aqui nessa rodoviária? Tá louco? Aí apareceu um cara, Afonso, gritando, ei, lotação para Belo Horizonte, 5. Apareceu do nada. Um Opala. Eu falei, opa, estou aqui. Não encosta aí nessa pilastra aí que eu vou buscar mais 4 aí para nós irmos embora. Aí tal, daqui a pouco chegou com mais um, completou 5 e fomos embora. Fomos embora. E chegamos na divisa de Minas com o Espírito Santo, de Minas com São Paulo. O cara do Opala ligou o rádio. E eu na frente, sentado entre o motorista e mais um, e 3 lá atrás. Aí tá, o cara ligou, aí o repórter da Bandeirante falou, vocês acreditem se quiser. O Guarani contratou um treinador que ninguém sabe quem é que é, ninguém viu, ninguém sabe nada dele. Mas nesse mesmo horário que eu quero chegar, tinha um programa na Rádio Brasil de Campinas, que falava também de Campinas para uma emissora de São Paulo. Nisso entrevistam Zé Duarte. Devo esse cara, grande parte da minha carreira devo esse cara. Zé Duarte. Zé Duarte falou, olha, vocês estão cometendo a maior injustiça que pode fazer um profissional. Não se faz isso nem num cachorro. Demais de um profissional que eu conheço, correto, trabalhador e tal, pá. Zé Duarte era treinador da Ponte. Você imagina Ele com Pedro Pires de Toledo. Ele com Pedro Pires. Você imagina um cara dar um aval para um cara que está indo para o Guarani. Rival. Aqui como Atlético Cruzeiro. Aqui como Atlético Cruzeiro. Eu devo ele que Deus o tenha no melhor lugar do mundo, mas foi muito importante. E nesse episódio do carro também aconteceu uma coisa interessante. Aí o cara falou assim, é coisa de campineiro mesmo. Aí o cara que estava aqui esticou o pescoço e olhou assim e falou, olha, senhor, como motorista, o senhor está muito enganado, o senhor está comentando assim, eu sou de Poços de Caldas e conheço o Carlos Alberto, é um excelente treinador. E eu aqui o outro aqui. Aquele Opala de banco inteiro. Aquele na frente, de banco inteiro. Ué, são fatos curiosos, né? E aí você armou uma grande equipe em Campinas. Aí que eu estava falando, o senhor Ricardo falou para mim, a primeira coisa que ele falou para mim, falou, olha, nós estamos desclassificados, não temos dinheiro, você pode ter certeza de uma coisa, se você quiser pode testar. Você tem 1 ano de contrato e ninguém te tira daqui. 1 ano tranquilo para trabalhar. Para trabalhar, mas dinheiro não tem. Aí eu falei, mano, a gente tem que arrumar se precisar de jogador. Ele falou, eu queria pedir você uma coisa, se você podia ver o Júnior do Guarani. Mas era Júnior, né? Era um senhor, Careca, Gersinho, Tadeu. O Zé Carlos estava lá também? Não, o Zé Carlos já estava no profissional.
do profissional do Guarani. Do Guarani, profissional. Então eu tirei 8 do Ladeira. Ladeira era o treinador dos juniores. Do junior. Falou, não, você acaba com o time, leva o resto também. Pô, Ladeira, nós viemos no ano do lado. Você falou, olha, o Careca, eu já não suporto mais o Careca, Gersinho é só uma preguiça de todo tamanho. Eu falei com ele, e agora? Estou te livrando? Não, estou te livrando. Não, mas você não podia tirar 8 jogadores, Paulo Borges, e só 2 jogadores nós contratamos naquele ano. Foi o capitão e um zagueiro que veio do Vasco. Só 2 jogadores que nós contratamos. O restante, eu peguei a meninada toda, que eu separei, mas de brincadeira. Ladeira falou aquilo de brincadeira. Né? Ele estava até muito satisfeito que o trabalho dele... Estava mostrando o trabalho dele, estava aparecendo. O trabalho dele, né? E, por sinal, eu gosto muito do trabalho dele. Mas, aí, com o que tinha e com o que veio do Júnior, Odair também, que foi um grande zagueiro. Então, conseguimos montar uma equipe. Montamos uma equipe, foi encorpando, até chegar o jogo contra o Internacional de Porto Alegre, que tinha Falcão, tinha aquele volante, foi da Copa do Mundo com o Telê, pô. Com o Telê? É. De onde que ele era? Do Rio Grande do Sul. Batista foi para a Espanha. É, foi Batista. No jogo com o Barcelona teve uma briga, em Barcelona, até teve um desentendimento do Batista com o meu outro médico, me deu um problema danado. Mas eu sei que fomos para Porto Alegre. Eu estou em Campinas. Na sexta-feira. Nós vimos sexta para Porto Alegre. Aparece um repórter de Porto Alegre. O que você pensa nesse jogo contra o Internacional, que é uma seleção de jogadores que pode disputar uma seleção de Copa do Mundo? Eu falei, eu não jogo para perder, meu amigo, eu só vou para ganhar. Pode ter certeza, posso até perder, mas eu vou jogar para ganhar. Aí os caras da imprensa de Porto Alegre puseram em manchete nos jornais. Quem tem um ataque de Careca, Bozó e Capitão, não pode ganhar de ninguém. E temos 3-1 lá dentro de... Lá no Beira-Rio. Lá no Beira-Rio. Ali eu falei, voltou. E eu tive outros campeonatos nacionais também, outros títulos que eu ganhei na minha carreira, né? Um título nacional no Japão, 2 títulos nacionais no Porto, né? Então... Eu tive recentemente no Porto e o pessoal gosta muito de você lá. É o Strick, Carlos Alberto. Os Strick, eles são doidos com o eu tive recentemente, tem menos de um mês. Aquele atacante que o Jaburu. Sabe que tem retrato do Jaburu lá na sala de troféus? E eles gostam muito lá no Dragão? Dragão. Agora fizeram o estádio lá, que é maravilhoso. É uma coisa de louco, é maravilhoso. Aquilo é um teatro. Tem um shopping. Tem um shopping embaixo. E o estacionamento embaixo. O Pinto é dono de tudo. O estacionamento, todo mundo reclama negócio do Mineirão, estacionamento. Faz estacionamento subterrâneo no Mineirão, que você dobra o número de vaga, pode ser até uma contribuição mais barata, né? Porque pagar R$10 de estacionamento. Então, os outros títulos nacionais também me ajudaram muito, não tenho queixo nenhuma. Ô Carlos Alberto, me diz uma coisa, a pressão que o treinador sofre na seleção brasileira, mais da imprensa? Mais do torcedor? Como é que é? Não, é tudo relativo, sabe? Eu sofri mais, né, Afonso? Porque eu, quando fui para o Rio, eu falei, olha, falei para o Duro, você conversa com o Nabi, com o presidente, o Otávio Pinto Guimarães, que eu não levo
ninguém que está na seleção brasileira que terminou o campeonato mundial. Eu não levo ninguém. Ah, você podia pelo menos levar o Moser, que ele está retornando de contusão, operou nos Estados Unidos. Não. Só vou levar o Valdo, porque nem no banco ele sentou na seleção, que foi um jogador, um centroavante que foi do Santa Cruz. Ele teve um problema no joelho, mandaram o médico lá, cortaram ele lá em Recife. Um negócio chato de acontecer. E eu falei com ele, não levo ninguém. E levei o Leão, levei o Totonho, levei o Walter, levei o Odilon Guimarães, levei o Dr. Ronaldo, levei meu pessoal. Era a única escora que eu tinha e que o Gilberto eu busquei no São Paulo, foi o único de São Paulo que eu já conheci. Não, foram os que me tamparam e evitaram que chegasse perto de mim. Quando vinha alguma coisa, eles mesmo já atiravam. E tal, e foram muito leais comigo e tal. O Walter, inclusive, que Deus já levou, né? E a pressão, ela é de estado para estado. Você tem a pressão dos que acham que o Zé é melhor porque ele é carioca, o outro porque ele é paulista, o outro porque ele é mineiro. Eu fazia aquilo que minha cabeça dava, nunca fiquei sem dormir. Preocupado em agradar A, B ou C. Não. Eu não tinha levado ninguém, eu não tinha ninguém que pudesse fazer alguma coisa se eu tinha uma cobertura meu pessoal todo, que era o pessoal que eu trabalhava com ele. O Walter tinha trabalhado, Totonho era do Cruzeiro, o Dr. Ronaldo do Cruzeiro, o Odilon Guimarães do Cruzeiro. Então, eu tinha muita cobertura e lealdade por parte desse pessoal. E você tem que ter, porque se você deixar misturar gente de outro estado... Complica. Está vendo aí o que... Eu quero, mais uma vez, dar a você um recado, telespectador amigo, você que nos acompanha sempre. O restaurante Matsalem está aí para te servir. Você conhece? Sabe o que eu estou falando. Se não conhece, vá conhecer o restaurante Matsalem, ali na Avenida Portugal, 3.287. Restaurante Matsalem. Olha, ele extrapola em qualquer tipo de comida. Mas a baiana, nem em Salvador tem igual. Um abraço para o meu amigo chefe Matsalem Gonzaga, o chefe Oséias também, e o Eudes, restaurante Matsalem, na Avenida Portugal, 3.287. Carlos Alberto, a seleção brasileira saiu daqui com uma desconfiança muito grande do torcedor, com uma raiva muito grande da imprensa, em cima do Dunga, pela maneira como o Dunga agia e tratava a própria imprensa, e saiu com números favoráveis ao treinador Dunga, ao Jorginho e ao grupo. O que fez a seleção perder a Copa do Mundo lá na África, na sua opinião? Eu acho que até o jogo contra o Chile foi bem, e o primeiro tempo da Holanda contra a Holanda foi maravilhoso. Mas eu não conseguia ver a seleção fazer dois tempos iguais. Sempre tinha um problema, sempre tinha alguma contusão, alguma coisa que não estava prevista, que você tem que prever as coisas que podem acontecer. E aí não tinha banco. Olhava, então, eu penso que houve equívoco. Nós deixamos jogadores de meio de campo de bom nível, igual dos que estão disputando aí as finais aí entre Uruguai, entre Alemanha, Holanda. E nós tínhamos jogadores. Nós precisávamos, não sei se
as informações não chegaram corretas para o Dunga, de que as seleções, uma tinha sido decidir o campeonato europeu, né? As duas têm a campeã e a vice-campeã que estão na final. Então, não sei o grau de conhecimento que o Dunga tinha das outras seleções. Não sei, não posso afirmar. Mas em competição internacional, em tiro curto, como é o campeonato mundial, você tem que ir muito preparado, porque eles estão super armados em termos de tática, técnica. Eles estão bem dotados. Já visto, você vê, eu, para mim, particularmente, achei a equipe da Holanda muito boa equipe. E achei a equipe da Espanha muito bem treinada, muito bem, com muita variação, muita mudança de jogo, muita marcação, muita determinação, que eu acho que tem que ter. E alguma coisa que a gente não tem conhecimento, porque só quem está lá dentro, que vive, é que pode dizer. Mas também não pode culpar só o Dunga, né, cara? Não. Você tem a sua parcela de culpa, mas é como ele mesmo diz, os números não mentem. Os números estão aí para ver. Agora, o que aconteceu lá dentro é que ninguém sabe, porque um time que faz um meio tempo contra a Holanda, como o Brasil fez, e saiu na frente de condição e perdeu 3 gols depois de ter feito o gol. Então, numa Copa do Mundo, você não pode perder a oportunidade. Se apareceu, você tem que sacrificar a oportunidade. Você levaria o Ronaldinho Gaúcho? Antes não, hoje levaria. Antes eu acho que ele teve muita chance, não se cuidou, passou por bons e maus momentos no clube dele. Agora, lá eu senti falta dele. Verdade. Então, o Ganso? Levaria. Os dois do Santos. E Neymar o André. Ganso. E o André também. O André também. O André também, ninguém fala dele, mas olha o que eu estou dizendo para você aqui hoje. Ele é muito bom. Ele vai se consagrar, aquele menino. Ele tem muita habilidade. Agora, me diz uma coisa, Carlos Alberto, o nível dessa Copa do Mundo? Eu comentei uma coisa, até devo pagar por isso, mas não tem problema não. Eu acho que você vai mostrar para o mundo inteiro, levar algumas seleções que nós levamos na primeira parte, é uma bobagem. Você vê um continente africano que sempre dá uma boa seleção, esse ano veio com Gana, mas não conseguiu a classificação. Eu achei muito boa, vi um jogo só de Gana, achei muito bom, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita, Honduras, umas seleções que não trazem uma contribuição. Não justificaram, né? Não é? Campeão para você? Eu acho que está entre Espanha e Alemanha. Espanha e Alemanha. É. Mas, então, uma vai comer a outra. Uma vai comer a outra. Uma está entre A decisão os vai dois. ficar entre Alemanha e Holanda ou Uruguai, ou entre Espanha e Holanda ou Uruguai? Vai ter que ficar por aí. Eu acho que gostei muito da preparação da Holanda, mas muito mesmo. Mas não gostei desse último jogo que eles fizeram. Quando foi marcado mesmo, quando foi... Com o Brasil? Então, eu acho que se der Holanda ou
com a Alemanha ou com a Espanha também é normal. Nós estamos por 3 minutos de programa, Carlos Alberto, técnico da seleção. O Ricardo Teixeira disse que quer um treinador com o perfil de um treinador para pegar jogadores de 14, 15, 16, 17 anos, para chegar em 14 com 21, 22 anos. Eu acho que ele está certo. Pelo menos nós vamos manter aqui no país os jogadores que estão levados lá para fora. Esse Cacau, eu nunca tinha visto falar nesse cara. Esse cara entra como titular de uma seleção. Então, eu acho, você vê o Felipe Coutinho, né? Do Vasco, já está vendido, um menino de 18 anos, pô. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Outras seleções, o critério de classificação tem que parar para pensar. E se mantiver essa ideia, eu acho ótimo, porque eu sempre fui favorável a jogadores das categorias de base. Você teria um nome para ser treinador da seleção? Eu acho que, muito embora não você me dá uma notícia que não é muito feitio do Filipão, não. Ele gosta mais de jogador formado. Gosta de jogador formado, e eu acho que pela característica dele, não sei se ele aceitaria fazer esse tipo de trabalho. Nunca vi ele trabalhar com a prata da casa, né? Mas é uma ideia fantástica. Você me dá uma notícia muito boa, porque eu acho que você tendo 4 anos, pegando jogador de 14, 15 anos, você vai ter 19 anos, uma gama de 19 anos, que eu acho que é importante. Chegar na Copa do Mundo com 20, 21. 20, 21. Carlos Alberto, muito obrigado. Eu já até combinei com você vai voltar aqui ao final da Copa, para bater um papo com os nossos companheiros, comigo, com o telespectador, em especial. Foi bom falar com você. Eu que agradeço. Zé Alberto está te mandando um grande abraço. Eu mando um abraço para ele também, ao Maurílio Costa, e acompanho sempre o seu programa em casa. Ao final da Copa de volta? Tá bem, tá feito. Combinado? Combinado. Técnico Carlos Alberto Silva conosco no programa 60 Minutos. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. A gente volta com esse programa, convidados especiais. Tchau.